de hoje eu vou trazer 4 estratégias para que você possa aplicar no teu negócio para que você gere mais faturamento, para que você gere mais resultados e atraia mais clientes. Meu nome é Alex Lopes, eu trabalho com tráfego pago e estratégias digitais há mais ou menos 4 anos, um pouquinho mais, e nesse vídeo eu vou te trazer 4 estratégias que em conjunto vai mexer com um elemento fundamental de vendas. E o ponto zero que a gente precisa entender antes da gente partir para as estratégias é que o mercado mudou pela ascensão do marketing digital. Então, se você tem uma empresa, você está sentindo dificuldade, viu que as vendas caiu, não está conseguindo integrar as estratégias ideais do digital para a tua empresa, para gerar movimento ali, esse vídeo aqui é perfeito para você porque eu vou trazer realmente algo muito valioso que se você aplicar, eu tenho certeza que você vai melhorar os resultados da sua empresa. Mas antes, eu quero te pedir para que você se inscreva nesse canal porque a gente está produzindo conteúdo de alta qualidade toda semana. Inclusive, a gente tem recebido bons feedbacks como esses daqui. Conteúdo incrível, entregou tudo, parabéns. Professor, estou estudando pelos seus vídeos, porque eu quero anunciar para o Google pro WhatsApp, e os seus vídeos entregam uma qualidade absurda. Se tivesse a sorte de conhecer o seu trabalho há 2 meses atrás, eu não teria comprado uma mentoria que diz que entrega tudo, mas não entrega nada. Sensacional, irmão, riquíssimo conteúdo e edição muito top. Sou fã. Sensacional, muito bom e direto sem enrolar, parabéns, transbordo total. Sem dúvida, um dos melhores canais desse segmento. Olha que eu conheço vários. Parabéns, Alex Ala, pelo conteúdo. Já estou no Fórmula Ads. Bom, uma forma de você nos incentivar é se inscrevendo e deixando o like para que a plataforma entenda que o nosso trabalho está sendo relevante aqui. A primeira estratégia se chama de marketing de indicação. Esse marketing é uma estratégia extremamente poderosa e também conhecida como marketing boca a boca. Eu acredito que 90% ou mais das pessoas que são indicadas, elas estão propensas a fechar, né, com a empresa. Então não precisa de muito para fechar. Pode perceber que isso é muito poderoso e tem o porquê disso. Eu vou te mostrar o que você deve fazer para que você aplique, né, essas estratégias para que seu cliente seja incentivado a fazer isso. Então, primeira coisa, por que isso funciona tão bem? Aqui está seu cliente. E seu cliente tem um ciclo de relações de confiança. Quer dizer, tem família ali, tem parente, amigos. Então, quando esse seu cliente ele indica para algum amigo, aquele amigo confia, né, no seu cliente e por isso que ele já confia na sua empresa, porque ele está ouvindo, né, do próprio amigo, do próprio familiar, que a sua empresa é boa. Então, como tem uma relação de confiança, ele confia, ele rouba um pouco da autoridade da confiança do seu cliente e passa isso para sua empresa. Quer dizer, se meu amigo está dizendo que esta empresa é boa, eu confio no meu amigo, portanto, eu confio nessa empresa. É basicamente nisso que acontece. Por isso que o marketing de indicação é muito poderoso. Mas qual que é o problema do marketing de indicação? Ele não tem escala. Então, se eu fosse colocar o problema disso daqui, eu ia falar, não tem escala. É muito difícil você escalar um negócio com esse tipo de estratégia apenas, né? Focando só no marketing de indicação. Como que você vai fazer isso daqui? Então, uma estratégia, primeiro assim, o fundamento de tudo, qualidade. Quando eu falo de qualidade, estou falando do atendimento, produto ou serviço, tá? E aí, isso daqui é a base. Você precisa ter um bom produto, você precisa ter um bom atendimento ou um serviço bom, de qualidade. Isso é a base. Sem isso, não vai existir essa relação de indicação, né? E aí, você já para por aí. Então, primeira coisa, você precisa ter isso aqui de qualidade. Tem muita gente que não presta atenção nisso. Agora, você tendo isso, será que basta? Não, né? Mesmo que você tenha um bom produto, um bom serviço e gere uma experiência bacana para o seu cliente, a indicação vem quando você cria uma relação pós-venda. Então, quando você continua a agregar valor depois do fechamento. Porque o que é o normal hoje? Né? O normal é você vende para o seu cliente, você vendeu para o seu cliente. Aí depois de um tempo, vai passando o tempo, o cara é esquecido. Você não faz mais nenhuma ação. Qual que é o ideal? Vai passando um tempo aqui, você faz alguma ação que gera valor para ele. Depois, você faz outra ação de valor. Depois, outra ação de valor. E assim vai. Porque quando você vai agregando valor para esse cara, ele vai agregando dinheiro para você. Então, pô, ele fez a primeira compra aqui. E você tem uma relação onde você vai gerando valor, né, para esse cliente. No pós-venda, esse cara começa a comprar outra vez de você, outros produtos, outras soluções, se você oferece assim, né? E aí vira uma bola de neve, porque esse cara aqui fideliza,
né? E esse cara vira o seu vendedor gratuito. E aí ele passa a falar bem da sua empresa, né? Isso é muito bom. Então, se você tem a qualidade de atendimento em produto, serviço e gera essa ação de valor pós-venda, não esquece o seu cliente, mas continua trabalhando, a grande chance de que isso daqui funcione para você. Agora, é claro que isso daqui não vai ser o suficiente. E aí que entra a segunda estratégia, que é se posicionar nas redes sociais. E quando eu falo que se posicionar nas redes sociais, significa que as redes sociais, o comportamento das pessoas, da forma de consumir nas redes sociais, tá ficando diferente, né? Já mudou, na verdade, completamente. Hoje não se usa as redes sociais só para entretenimento, e eu vou te mostrar alguns dados que provam isso. Olha isso. Onde os consumidores descobrem novos produtos. Aqui a gente tem as gerações, né? E você vê que da geração Z a X, de 18 a 54 anos, a maior parcela das gerações, o meio principal assim, para descoberta de novos produtos é a mídia social. Cara, as pessoas entram nas mídias sociais para acharem novos produtos, descobrir novos produtos. Isso daqui você vê uma tendência gigantesca, né? E você vê uma mudança na forma que a gente está utilizando as redes sociais, né? Outro dado aqui, o Instagram é a plataforma de mídia social mais usada para pesquisar marcas. O Instagram se tornou a ferramenta principal para pesquisar marcas. Tem um outro dado também que fala assim, ó, suas vendas em potencial dependem da sua boa presença nas mídias sociais. Aqui, as redes sociais se transformou em um ponto de comunicação direta com o seu público. Então, a marca tem dentro das redes sociais um ponto de comunicação direta com o seu público-alvo. Isso humaniza um pouco a marca e faz com que as vendas aconteçam mais, porque pessoas compram de pessoas. E essa mudança de comportamento, né, faz com que, se você não está nas redes sociais, você está perdendo potencial. Você está perdendo dinheiro, porque seu concorrente está pegando de você, caso você não se posicione, porque o comportamento das pessoas estão mudando. Você não tem Instagram onde a pessoa possa pesquisar, encontrar você está perdendo muito potencial, tá? Conforme os dados que eu mostrei. Além do mais, as redes sociais, ela pode ser considerada como um ponto de venda também. Por exemplo, o Instagram. O Instagram ou ponto de venda ou a ponte que conecta o teu negócio, tá certo? Porque no Instagram, por exemplo, você já viu que tem dentro uma loja dentro do Instagram. Você consegue cadastrar produtos no WhatsApp também. Então você vê que existem ferramentas que as redes sociais estão se transformando cada vez mais em uma ferramenta de negócio. E ela já é uma ferramenta de negócio há um bom tempo. Só que você precisa entender como que você vai utilizar isso para o teu negócio. Qual que é o ponto aqui? Né? Você vai perceber que esses dois elementos e os outros que a gente vai mostrar mexem com um elemento fundamental de vendas, que é o tráfego. Sem isso daqui, a gente não vende. Não gera venda. Por quê? Imagina o seguinte, ó. Aqui está a sua loja. A tua loja tem um bom produto, tem um bom serviço, presta um atendimento excelente. Só que se ninguém vê o seu produto, se ninguém conhece a tua loja, o teu serviço e tem experiência com o seu atendimento, elas não vão comprar. Elas precisam experimentar. E para experimentar, você precisa fazer com que elas enxerguem o teu produto. Que elas vejam, visitam a tua loja. Esse é o papel do tráfego. Então, essa estratégia número 1, ela vai gerar um tráfego orgânico de muita qualidade. Então, essa estratégia, eu já vou começar a pontuar aqui para você se situar, que as 4 estratégias vão mexer com esse elemento chave. Então, aqui é um tráfego orgânico extremamente qualificado. Então, a gente precisa entender que esse tipo de estratégia é um tráfego orgânico extremamente qualificado, só que é um tráfego orgânico que gera pouco volume, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, mas que gera pouco volume. Ponto. Não dá para depender só disso, então. Ponto 2. Posicionar nas redes sociais. Também é um tráfego orgânico. Vou colocar TO, tá? Tráfego orgânico. E dependendo da quantidade de conteúdo, pode ou não gerar um tráfego significativo, só que menos qualificado. Então, gera um tráfego significativo, dependendo de alguns fatores, mas não tão qualificado do primeiro. Por que eu estou pontuando assim? Para que vocês separem que usar estratégias isoladas não vai funcionar, certo? Vamos para a terceira estratégia extremamente poderosa também. Qual que é a terceira estratégia aqui? É o SEO. O SEO é você trabalhar o mecanismo de busca
para que você posicione nas ferramentas de pesquisa. Tem duas ferramentas, se você tem um negócio, tem duas ferramentas que você precisa posicionar. Google Meu Negócio e a rede de pesquisa do Google. São dois lugares que você precisa posicionar urgente. E eu vou te mostrar por quê. Estou aqui no Google, coloquei advogado trabalhista. Perceba, aqui ó, tem patrocinado, patrocinado, patrocinado. Patrocinado é quem está pagando a plataforma para poder posicionar aqui o seu anúncio. Esses daqui têm vantagens assim absurdas contra os orgânicos, aquelas pessoas que não pagam, porque eles sempre vão estar aqui em primeiro lugar. Então as pessoas que estão nas primeiras posições tendem a receber mais tráfego, natural. Então se o cara tiver uma boa oferta, é bem provável que você perca, né, para o seu concorrente, se você não está anunciando. A questão, esquece o anúncio por enquanto, vamos focar no orgânico. Passou aqui, ó, você está nas primeiras páginas ainda e você tem a oportunidade de gerar tráfego para o teu site, para a pessoa conhecer a tua loja, conhecer o teu produto, o teu serviço. Essa é uma forma e aqui é a rede de pesquisa. Agora vou te dar outra forma. Eu pesquiso aqui, ó, borracharia perto de mim. Tá vendo aqui locais? Aqui é uma ferramenta do Google. É uma ferramenta do Google que permite que você cadastre a tua empresa. E aqui dentro você consegue colocar várias informações. Esquece os patrocinados e aqui você tem as outras empresas cadastradas de forma orgânica. Eles conseguiram se posicionar aqui. E aqui, qual que é a parada? Você consegue colocar foto, você coloca endereço, horário de funcionamento, número de contato, né? Até prova social. Então tem quando tem muitos clientes que já passaram por ali e as pessoas acabam comentando aqui. E aí você consegue ver se é um bom lugar ou não. Esse daqui não tem um cara que comentou. Então você não tira ali uma ideia. Vamos pegar um que tenha mais, ó. Ó, esse daqui, ó, tem 90 pessoas que comentou. Aqui você já consegue ver que é um lugar que, assim, tem boa pontuação, 4.6 de 90 comentários. E aqui você consegue ter acesso aos comentários, tá vendo? E aí, aqui você já tem algo parecido com o marketing de indicação, que é menos poderoso, só que é poderoso, que é um gatilho poderoso. Quando você trabalha muito bem o Google Meu Negócio, incentiva o pessoal lá comentando, você vai começar a gerar prova social. Isso daqui é um dos gatilhos mais poderosos que existem. Por quê? São pessoas falando da sua empresa. Então, vamos imaginar a jornada do cara. O cara pesquisou a tua empresa, viu aqui, né? A tua empresa aqui, borracharia Tchê Pneus. Você não confia no cara. Só que você fala, pô, a pontuação é boa, né? Tô vendo aqui, tá aberto, tal. O pessoal tá falando bem dela, tal. Pô, isso vai gerar o gatilho da confiança. Então, a prova social é aquele gatilho que faz com que você tome a decisão pela opinião dos outros. Porque se os outros estão falando bem, provavelmente é uma boa empresa. Isso daqui é muito parecido com a indicação, só que muito menos poderoso. Porém, não deixa de ser poderoso, né? Muito poderoso isso daqui, tá? A questão da prova social. E a rede de pesquisa, você não tem a questão da prova social, mas você pensa no seguinte, a pessoa está pesquisando um termo X e aparece para ela a solução do termo X que ela pesquisou. Isso daqui é extremamente poderoso porque é extremamente intencional. Quando existe a intenção de compra, a pessoa está pesquisando por uma solução, a chance dela comprar de você é grande. Se você oferece a melhor solução para ela, é a solução que ela está procurando. Isso se torna muito poderoso, né, na rede de pesquisa, porque é algo intencional. No Google Meu Negócio é intencional também. A pessoa está procurando algo, uma empresa, e você pode aparecer lá como solução para ela. Mas aí eu preciso fazer uma separação aqui. Qual que é a separação? Aqui você vai perceber que agora a gente vai para a última estratégia que você vai complementar e você vai dar um boom, tá? Que é tráfego pago, já até adianto. Mas qual que é a diferença? Vou adiantar aqui, ó, tráfego pago. Qual que é a diferença disso para essas outras coisas aqui, outras estratégias? São complementares. O que muda? Antes de falar do tráfego pago, vamos dar um resumão aqui só para você entender o que está acontecendo. Então a gente tem a estratégia 1, 2 e 3. Essa estratégia, ela se refere-se a tráfego orgânico. E o tráfego orgânico funciona mais ou menos assim. Aqui é o ponto inicial, é onde você fez o trabalho de SEO. Aqui é a linha do tempo. O tráfego orgânico, ele leva tempo. Então você fez a ação aqui, você não vai posicionar aqui, ó. Aqui você posicionou. Não vai acontecer isso. Você vai levar um tempo. Então leva um tempo, você vai galgando aqui posições, né? Então aqui, por exemplo, você fez SEO aqui.
Aí você tava, sei lá, na 10ª posição ou posições maiores aí, né? Até. Aí daqui um tempo você tá na 8ª, daqui um tempo você tá na 4ª, daqui um tempo você tá nas primeiras páginas e nas primeiras posições. É assim que funciona o SEO. Se você fizer um bom SEO, em pouco tempo você consegue galgar posições boas, né? Mas a questão, você precisa levar o tempo em consideração. Principalmente algumas outras estratégias como rede de pesquisa, né? Leva mais tempo, é natural. Você precisa indexar muita coisa ali dentro para você começar a ganhar relevância, né? Porque como que funciona isso daí? O algoritmo analisa a relevância daquele seu site para o usuário. Então, até ele entender que o teu site é bom para o usuário, você vai precisar gerar bastante tráfego para ele entender o comportamento do cara. Aí, se o comportamento for bom, ele vai falar, pô, esse site parece bom. Tá entendendo aqui? Se o comportamento for ruim, aí vai dar o grau negativo. Fala, pô, não é tão bom esse site. E aí, em vez de posicionar, você vai, né, gerar perda de posição. A questão é, leva tempo para isso acontecer, tá bom? No tráfego pago, a diferença é questão vamos imaginar aqui a mesma questão aqui, ó. Você fez a ação aqui, então você investiu dinheiro aqui. No dia seguinte, você já pode estar tendo resultados. Por quê? Porque você investe e no mesmo dia, depois de aprovado o seu anúncio, já começa a rodar. Então você já começa a gerar tráfego das primeiras posições. Se você fizer o tráfego no Google, você está concorrendo às primeiras posições, porque você está investindo, porque você está fazendo todo o trabalho de segmentação de forma correta, trabalhando os termos-chave e tal. Então, uma das diferenças é a questão do tempo. Se a gente imaginar, se a gente fosse pontuar tráfego orgânico, você pode colocar aqui igual a tempo. E tráfego pago, muito mais rápido. Você pode dizer que é imediato no sentido de que você já começa a gerar tráfego para o site. Então o resultado pode vir daquilo. Claro que entendendo a jornada do cara. Entendendo a questão de jornada, você sabe que a venda não depende só do tráfego. Imagine que eu gere tráfego assim, de forma grandiosa para uma loja. Eu gero muito tráfego para aquela loja. Aquela loja atende mal e tal. Já aconteceu isso. De eu gerar bastante volume para o cliente não sabe atender, não sabe fazer o comercial, aí não dá resultado. Ele fala, o tráfego não está funcionando. Está funcionando. A gente está levando um monte de pessoa dentro da loja. Só que a loja não tem preparo para converter esse cara. Tá bom? Então você precisa entender isso. Isso é uma das vantagens. Agora, vamos começar a falar do tráfego pago em si. Quais são as vantagens do tráfego pago? Então, uma das vantagens é a questão da segmentação. Além, claro, dessa velocidade imediata aqui do tráfego pago em relação ao tráfego orgânico, você tem a segmentação. Qual que é o lance da segmentação? Você consegue selecionar o público que você quer, o público-alvo ideal. Ou seja, se você vende um iPhone, você pode segmentar para as pessoas que têm interesse ou que já têm iPhones mais antigos, o público ideal. Você consegue detalhar isso para as plataformas para que você tenha uma maior eficiência no seu investimento. Então, esse é um dos pontos ideais aqui, questão de segmentação. Você sabe qual que é o público que você quer atingir, você atinge aquele público específico, e aí você tem escala nessa questão de público, porque você seleciona a característica dele e você só fala com esse público, né? Esse é um ponto importante aqui. Um outro ponto importante é que dentro do marketing pago, né, do tráfego pago, você tem a questão do remarketing, que é realcançar a pessoa novamente. Então imagina o seguinte, para explicar isso, eu vou ter que fazer uma espécie de desenho. Então imagina o seguinte, ó, você tem o seu cliente aqui, esse cara, seja através, vou colocar tráfego orgânico e tráfego pago aqui, tá? Tráfego pago. Então você tá alcançando esse cara por orgânico e pago, fazendo os dois. E aí esse cara tá chegando no teu site, na tua página, na tua loja, né? Vamos colocar no site, tá? Porque o remarketing é através do site, porque a gente precisa ter um negócio chamado Pixel aqui. Então dentro do Facebook, a gente tem uma ferramenta chamada Pixel. Quando a gente instala aqui dentro, eu não vou entrar nesse critério técnico, mas quando a gente instala aqui dentro, a gente consegue ver a ação desse cara aqui dentro. Então vamos supor que esse é o seu cliente ideal, tá? É o cliente ideal. Vamos supor que você alcançou 10 mil pessoas de cliente ideal aqui, fazendo tráfego pago, né? E alguma parte daqui. Então, vamos imaginar que 10% dessas pessoas é orgânico e 90% pago, dessas 10 mil. O que acontece? Quando o cara chega aqui, tem algumas ações. Aqui você vai ter o seu botão aqui para a pessoa falar com você, ou comprar o seu produto, contratar o seu serviço, certo? Aqui tem algumas ações que você julga valiosas. Então, por exemplo, quando a pessoa chega no teu site,
o Facebook vai anotar aqui, ó, viu página. É uma ação que o Pixel está registrando. Então, 10 mil pessoas chegaram à minha página. Dessas 10 mil pessoas, vamos supor que o comportamento do cara, ele scrollou a página e tal. Se você fizer um evento para isso, eu falar, tem, sei lá, 50% das pessoas scrollou até 50% do site, até 75% e por aí vai. E aqui vamos supor que algumas pessoas tomam a ação de clique, né? Algumas pessoas clicaram aqui. Quando as pessoas cliquem, ele vai anotar, olha, das 10 mil que chegaram aqui, né, no final aqui, pô, 1.000 pessoas clicaram. Só que dessas clicaram, sei lá, elas foram lá para o WhatsApp. Então elas clicam, elas vão lá para o WhatsApp, um exemplo. E aí, você sabe o seguinte, dessas pessoas que veio falar com você, você fechou 50 delas, um exemplo. O que você consegue fazer? Você consegue pegar as pessoas que já interagiram com você de alguma forma, seja a pessoa só visualizou página, seja a pessoa que scrollou, seja a pessoa que clicou e não comprou, né? Quando ela vai para o WhatsApp, você não metrifica isso. O Pixel não fala, olha, as ações dentro do WhatsApp. O Pixel fala as ações dentro do site. Só que, por exemplo, se você sobe uma lista de cliente aqui no Facebook, né? Indicando esses caras, que é a lista de cliente. Se você pode alcançar esses caras novamente, os caras que clicaram, menos essa lista de clientes. Ou seja, você vai alcançar os 950 que não fechou com você. Aí o que você faz? Você pode alcançar esses caras e no seu anúncio, nos seus anúncios, você pode abordar perspectivas diferentes. Então fala, ó, se você fechar hoje, eu estou dando 10% de desconto para você fechar hoje. Você pode abordar perspectivas diferentes, abordagens diferentes, com um único objetivo. Qual o objetivo disso? Você quebrar objeções. Então, o cara que clicou aqui, né, mas não fechou, ele não fechou por um motivo, objeções. E aqui você consegue trabalhar objeções novamente com esse cara que foi impactado de alguma forma da sua marca e do seu negócio. Qual que é a chance de você fechar com esse cara? Muito maior do que você fechar com uma pessoa que nem chegou aqui ainda. Que ela vai chegar a um público que você está trabalhando. Essa é uma das vantagens de você trabalhar a questão do remarketing. A questão do remarketing é muito poderoso para você fechar vendas. Essa é uma outra vantagem para tráfego pago. Eu não posso entrar em detalhes, né? Mas eu estou sendo o mais didático possível para você entender o poder disso daqui. Qual que é outra vantagem? Crescimento mais rápido ou escala. Outra vantagem, visibilidade e alcance. Então, visibilidade, alcance, crescimento e escala praticamente está relacionado ali. Por que é o que eu falo que é escala? Quando você investe aqui, deixa eu apagar aqui. Você investe aqui, ó. Você investe nas plataformas. As plataformas vão entregar seu conteúdo, a sua empresa para o máximo de pessoas. Certo? Então vai entregar para o máximo de pessoas que der, que está dentro do seu público-alvo. E por que você escala isso? Porque imagina o seguinte, ó, você investiu um X aqui e você alcançou, sei lá, 10 mil pessoas. E dessas 10 mil pessoas, você fechou, sei lá, 10. Vamos colocar que você fechou 10. E aí, cara, o que você faz? Pô, tá investindo um X, agora eu vou investir mais. Aí você fala assim, ó, nesse mês aqui, eu investi 2x. E você investe 2x, aí você alcança, sei lá. Não é regular assim, tá? Mas só para você entender. Aí você fecha 25 aqui. E aí por aí vai. Pô, legal, vou investir mais. Aqui eu vou investir 3x. E aqui, cara, você vai fazer o quê? Você alcança, sei lá, 50k de pessoas. E automaticamente você vai fazer mais aqui. Só um exemplo que eu tô dando. Ou 50, né? Então, quanto mais você investe, mais resultado. Quanto mais você investe, igual mais resultado. Quanto menos você investe, menos resultado. Então, quando eu falo de escala, é por conta disso. Você consegue escalar o teu negócio, porque quanto mais você investe, mais você alcança pessoas, mais impactando pessoas, mais você vende.